Bom, se um estudante gasta 3/5 da sua mesada de R$150, quanto dinheiro ainda tem sobrado? Alternativa A, R$30. Alternativa B, R$45. Alternativa C, R$60. Ou alternativa D, R$90. Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal. Essa é a Matemática Zenkai, te ajudando e evoluindo na matemática a cada dia. Essa é a nossa última questão, de questões do 7º ano que todo aluno deve saber responder ao final do ano. E essa é uma questão muito interessante porque ela poderia ter sido incluída nas questões do 6º ano. Eu trabalhei muito esse assunto este ano lá no meu 6º ano, tá? Bom, o estudante, então, ele gasta 3/5 da sua mesada, E aí já deu a informação que a mesada dele é de um total de R$150. Quanto dinheiro ele ainda tem sobrado? Então, ele gasta 3/5 e a questão quer saber, na verdade, quanto que sobrou. Questões desse tipo, eu sempre falo para os meus alunos fazerem isso daqui, ó. Desenhe aqui um retângulo, que a gente diz aí que é uma barra de chocolate, e aí nós vamos dividir essa barra de chocolate na quantidade no valor, na quantidade do valor do denominador da fração. O que é denominador? É o número de baixo da fração, certo? Então nós vamos aí dividir a nossa imagem aqui, a nossa barra de chocolate, em 5 pedaços, tá? Então vamos dividir aqui, ó. Tentar dividir aqui o máximo possível para ficar bonitinho. Obviamente não vai ficar certinho, uma divisão igualitária, mas dá pra gente explorar aqui o nosso aprendizado. 1, 2, 3, 4, 5. Então ele gastou 3 partes, tá? É como se ele tivesse vindo aqui, ó, e comido 3 partes da nossa barra de chocolate. Se ele comeu 3 partes, quantas partes sobraram? Sobraram 2 partes de um total de 5. Ou seja, sobrou 2/5 do nosso valor. Qual que era o valor? 150. Então sobrou 2/5 de R$150, certo? Bom, pessoal, é claro que apenas desenhar não vai nos fazer chegar na resposta, mas vai nos fazer ter uma ideia, Se eram 5 partes, 3/5, então significa que a gente precisa pegar o total e dividir nessa quantidade aí. Então, assim como o desenho a gente dividiu em 5 pedaços, nós vamos pegar os R$150, que é a mesada desse estudante, e vamos dividir em 5 partes, certo? 150 dividido por 5, pensa comigo, 15 dividido por 5 é igual a 3. O 0 dividido por 5 é 0. Então, 30 aqui, certo? Na verdade, 0 dividido por 5 não é 0, mas é só a maneira de raciocinar aqui, tá? 15 dividido por 5, como ainda tem o 0, a gente precisa colocar ele lá também. Então, significa que cada uma desses pedacinhos aqui, ó, equivale a 30, certo? Então, se a gente tiver aqui, ó, 5 pedacinhos de 30, ou seja, 5 potinhos de R$30, a gente teria os 150. Como ele gastou 3 partes disso daí, então sobrou apenas 2. E por mais que ali na imagem a gente já chegaria na resposta, então o que a gente faz? Lembra da fração? A gente tinha a fração 3/5, Que no caso agora aqui ficou 2/5, que é quanto sobrou, certo? Então nós vamos pegar o total, dividir pelo valor do denominador, que é a parte de baixo da fração, e depois nós vamos multiplicar pelo valor de cima da fração. Por quê? A parte de cima da fração, que é o numerador, representa quantas partes nos interessam. Nesse caso aqui, nos interessa a quantidade que sobrou, que é 2. Então nós vamos pegar o 30, que é quanto que vale cada pedacinho disso daí, e vamos multiplicar por 2, que é quantos pedacinhos nos interessa, que no caso são quantos pedacinhos sobrou, interpretando por meio dessa questão. Então 30 vezes 2 é igual a 60, logo então a quantidade em reais que sobrou para esse estudante é R$60. Pessoal, antes de finalizar, recapitulando então aqui a nossa estratégia para que você entenda, certo? O valor total da mesada é R$150, beleza. Ele gastou 3/5. Então esse quintos aí, esse 5 que está no denominador, é a quantidade de divisão que a gente vai fazer. Então divide o 150 em 15. Ou seja, cada 1/5 representa R$30, certo? A gente conclui que sobrou 2/5. Então a gente vai multiplicar pelo valor que sobrou, essa quantidade de partes que sobrou. Sobraram 2 partes e cada parte vale R$30. Então por isso a gente multiplica o 2 por 30 e chega à conclusão que sobrou R$60. Bom, pessoal, essa foi a nossa 4ª questão então da série, de 4 questões que todo aluno do 7º ano deveria saber responder ao final do seu ano letivo, tá?
Então, a partir da semana que vem, eu posto as questões do 8º ano. Na outra semana, eu posto as questões do 9º ano, né? Que todo aluno do 8º e 9º ano devem saber responder. E em janeiro, logo no início do ano, a gente tem um novo projeto. E eu te convido mais uma vez a se inscrever no canal e ficar atento, porque esse projeto está fantástico, está muito bem organizado, muito bem estruturado para te fazer evoluir significativamente na matemática. Então, por isso, se inscreva no canal e fique atento. A partir de 2024, nós teremos aí distribuição de e-book com questões aí para vocês responderem, com linkzinho para você já cair na minha resolução respondendo aquela questão, tá? A gente vai ter uma comunidade no WhatsApp e outras novidades que eu ainda vou contar para vocês futuramente. Então, se inscreva no canal, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.